Baixaria, né? A baixaria, acho que depois a gente vai falar com mais calma dessa baixaria toda, que teve um protagonista, o Henrique Dourado, na minha opinião. Mas o Fluminense ontem, ele teve dificuldade para furar essa marcação alta do Fluminense, do Cruzeiro. Do Cruzeiro, sim. E o segundo gol é justamente o momento que ele consegue, no seu estilo, quebrar essa marcação alta. Porque a jogada começa com o Fábio, passa pelo Marcelo e aí começa a desenrolar com o André Alexandre e vai embora. E aí o Fluminense evolui do jeito que gosta. No passe, chega na área do adversário com passes curtos, o Ganso é de uma elegância incrível, ele acha os espaços, achou o Guga fez o cruzamento, o Cano fez 2-0, num momento de grande pressão do Cruzeiro. O início do segundo tempo foi de muita pressão do Cruzeiro. Eu reforço aqui a avaliação da Bárbara, no sentido que o Cruzeiro é um time que mostra uma evolução muito rápida nas mãos do Pepa, isso é muito bacana de ver. O Cruzeiro é um time físico, é um time que joga com muita intensidade, é vertical. E ontem aplicou muito bem essa marcação alta no Fluminense. O Fluminense jogou com desconforto durante os 90 minutos. 90 minutos é modo de falar, porque o jogo teve mais de 2 horas. Porque essa jogada que a gente mostrou aí desde o começo do gol do Cano não tem desconforto nenhum do Fluminense. Então, pelo contrário, tem um domínio das ações, tem chapéu, encaixe, tem letra, tem tudo ali. Só que esse encaixe que o Fluminense teve na construção do segundo gol, ele foi raro de acontecer durante a partida. Mérito do Cruzeiro, que causou esse desconforto. Mas quando o jogo do Fluminense também encaixa nessa saída de bola, em que os jogadores se encontram com facilidade, olha aí, de pé em pé, né? E aí vem a arrancada do Alexander, que fez uma partidaça ontem. Para mim, o melhor em campo. E saiu machucado para o torcedor do Fluminense. Saiu machucado. Né? O Arias, que ontem foi muito mais um operário, o Arias apareceu muito menos na parte ofensiva, não conseguiu tanto espaço assim para fazer jogadas de ataque, como ele costuma fazer, mas é eficiência. O Fluminense é um time traiçoeiro. Ele mesmo numa situação de desconforto, e aí vem a confiança, um time que sabe o que faz em campo. Ele encontra soluções. Soluções que ele sabe que ele pode fazer. Então é muito bacana ver o Fluminense quando ele encontra essas soluções. Mas o Cruzeiro fez uma grande partida, foi um jogo muito bacana de acompanhar e o Fluminense mostra que sabe vencer de diversas maneiras. Jogando como gosta, jogando de maneira desconfortável, com dificuldade para sair, para botar em prática o seu melhor jogo, mas tem essa capacidade, né, de tirar coelhos da cartola. O Ganso deu 45 passes no jogo e acertou 42. Então você imagina, você é o adversário que tem que marcar o Ganso, porque o jogo passa por ele, então o ideal é que a bola não chegue nele. Você faz o quê? Você dá o bote nele, ele vai dar um tapa e vai achar um jogador mais adiantado que provavelmente vai estar sem marcação. Essa aceleração que o Fluminense consegue fazer no jogo, sem correr à toa, sem desperdiçar tempo, é o que faz o segundo gol acontecer. Queria destacar... E aí, sem falar no Marcelo, que a gente ainda não falou dele. Vou entrar um pouquinho então no Marcelo. Boa. Eu queria destacar um quarteto. Tô na fila, hein? Eu queria destacar um quarteto de... Tá dando a falar aqui, né? Perdão. Um quarteto de experiência que para mim ontem foi muito importante para sair dessas situações difíceis, do lado do Fluminense. O Fábio, que fez uma partida para mim gigantesca, é de uma tranquilidade. O Felipe Melo, que com o jogo do Cruzeiro, ele de fato foi muito exigido na condição de zagueiro. Tanto é que quando o Fernando Diniz percebeu o desgaste que existia pelo lado esquerdo, o Wesley deu um trabalho, houve um embate entre o Wesley e Marcelo interessantíssimo, e prevaleceu até uma maior qualidade e experiência do Marcelo. Mas o lado esquerdo do Fluminense foi tão exigido nessa intensidade do Cruzeiro que o Fernando Diniz tirou os dois, falou, sai Marcelo, sai Felipe Melo, e colocou o Thiago Santos e colocou o Manuel. Aliás, os dois imediatamente também receberam um cartão amarelo, porque realmente a exigência era muito grande. Mas o desgaste foi muito forte e a experiência contou muito. E o quarto elemento desse quarteto experiente, o Ganso, né? O Ganso no meio da guerra, ele está tomando champanhe, está de piteira, ali ó, toma aqui, toma a bola ali, toma. Não é com ele, estresse não é com o Paulo Henrique Ganso. Guilherme estava na fila? Vamos lá, Barreto. Eu fiz esse jogo ontem, estava na transmissão, trabalhei ali do lado do banco do Fluminense e foi realmente muito nítido o quanto que o Cruzeiro complicou a vida do Fluminense no primeiro tempo, né? Atrapalhou as ações, o Fluminense tentava sair jogando no estilo Fernando Diniz ali por baixo, mas claramente tinha dificuldade, o Cruzeiro conseguiu que essa marcação alta funcionasse em alguns momentos. Eu cheguei a ver o Diniz falando para o Guga, que ontem foi titular, porque o Samuel Xavier não viajou para Belo Horizonte, para na dúvida da bola longa. Foi o que disse
Diniz e o Ébolo, né? O Diniz e a Bárbara também. O Diniz fala com clareza pro Gugu, olha, na dúvida, apertou, não tá seguro, dá a bola longa aqui no corredor. Então, realmente, me chamou muita atenção o fato do Fluminense ter conseguido voltar para o segundo tempo com toda essa calma para fazer o seu jogo, mesmo depois de fazer um primeiro tempo muito pressionado. O Cruzeiro chegou a ter oportunidades para sair na frente do placar, o Mineirão estava praticamente lotado, 51 mil torcedores estiveram por lá. Então, realmente, a frieza do Fluminense para jogar nesse cenário chama muita atenção, assim, e o fato de o Cruzeiro ter feito um grande jogo, assim, o Cruzeiro foi muito bem, o Cruzeiro do Pepa não fez nenhum jogo ruim até agora no Campeonato Brasileiro, vinha de derrotas consecutivas, de vitórias consecutivas, perdão, e agora perde para o Fluminense em casa num jogo que criou muito, jogou muito bem, e por isso talvez o torcedor do Cruzeiro em nenhum momento, nem com 2-0, nem depois de toda a polêmica do pênalti, que a gente vai falar muito dela, vaiou o time ou demonstrou nenhum tipo de insatisfação, pelo contrário, saiu do Mineirão cantando, porque sentiu realmente que perdeu na bola para um time que joga muito com a bola no pé. O que jogou o Alexander ontem foi impressionante, assim, poucas vezes eu vi uma atuação tão dominante de um cara tão jovem, assim, num cenário desse como ontem, a partida que o Alexander fez. Então realmente foi um jogaço, assim, um jogo muito legal de acompanhar, essas nuances, e o Fluminense conseguindo manter o seu estilo, mesmo nesse cenário, me chamou muita atenção. Bom, e tem a treta do pênalti, o Guilherme, que a gente quer saber como é que repercutiu em Belo Horizonte, né? Porque chamou a atenção de muita gente. Gente que conhece o Henrique Dourado, torcedor do Fluminense, né? Torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, né? Gente que já viu o Henrique Dourado bater pênalti, pensou o seguinte, bom, se tem o Henrique Dourado no time, é ele que tem que bater. Mas o Pepa disse que o Cruzeiro tem um batedor oficial, que é o Bruno, né? E aí parece não ter ficado satisfeito com o comportamento do Henrique, porque o Henrique não vai ali pedir para bater pênalti, né? Ele vai exigir ser o cobrador, não é isso? Exatamente. O Pepa foi muito claro, né, na entrevista dele. Ele falou que não era o Henrique Dourado a bater o pênalti, que os batedores do time são Gilberto e Bruno Rodrigues. O Gilberto já não estava em campo nesse momento, o Bruno estava. Então quem tinha que bater o pênalti era o Bruno. O Pepa deixa isso muito claro em duas respostas. O pênalti era o Bruno, não era o Henrique. A gente tem uma imagem, Barreto, que a gente até descobriu hoje aqui, né, olhando, olha, a imagem tá no ar aí pra gente ver, da Game Cam. Quando o árbitro marca o pênalti, falando ainda da primeira cobrança, o Dourado vira para a lateral do campo e pede uma bola. A gente está vendo aí o Stênio entrega uma bola a ele e o Bruno vai pegar uma outra bola lá do outro lado. O Bruno até levanta e fala, não, eu que vou bater. E o Dourado está com uma bola debaixo do braço. Então, nesse momento, os dois estão com a bola na mão. Então, já há uma discussão, a gente repercutiu muito a imagem, porque ela é mais forte realmente, da discussão antes da segunda cobrança, né? Depois que o Bruno perde o primeiro pênalti, que o Fábio adianta e por isso o árbitro manda voltar. Mas o Henrique já tinha, né, essa postura de eu que vou bater na primeira cobrança. Ele pede a bola, ignora o Bruno naquele momento e há essa discussão, o Bruno prevalece por ser o cobrador oficial, bate, o Fábio adianta de fato, mas pega o pênalti, o juiz manda voltar e aí tem aquela cena que a gente viu, que rodou aí, né, as redes sociais, a gente está vendo aí as imagens, os companheiros, o Vital tentando ali acalmar o Dourado e o Bruno realmente muito nervoso. Nesse momento aí tinha uma bola só, né, que era a bola realmente da cobrança e os dois discutem. Eles estão brigando feio, por ela. Brigando por ela, perfeito. Eles discutem feio para ver quem vai bater, né? Nesse momento há aquela toda indefinição. O Bruno perde o pênalti novamente, enfim, o Dourado já se desculpou nas redes sociais, o Bruno repostou ali as mensagens que o Henrique Dourado postou, né, dizendo que estão juntos, que é tudo em prol da instituição, que está tudo bem, que está resolvido. O Pepa fez questão de dizer que isso foi resolvido no vestiário, que é um assunto superado. O Henrique Dourado, inclusive, falou sobre isso na saída e disse que foi ali no afã de ajudar, que está pensando no melhor para o clube, mas realmente o Pepa admite, eu acho que é um fato, né? Acho que ninguém tem como negar isso, que foi uma cena muito feia, né? Que foi uma coisa feia para todo mundo que viu e deixou o Bruno desse jeito. O Bruno chegou a chorar depois ali do lance. E é consolado pelos jogadores do Fluminense. É uma cena bizarra do começo ao fim. Ele está completamente... E assim, o Henrique Dourado hoje se explicou, estava no afã de ajudar, mas o que ele conseguiu foi desestabilizar o cobrador. Nem o Felipe Melo faria melhor. Ele não deu nenhuma contribuição para a tranquilidade do Bruno na hora de cobrar o pênalti. Tudo horrível, né? Tudo horrível, assim, porque não cabe, né? A partir do momento que existe um jogador, que é o Bruno, que foi definido pelo treinador a bater pênalti, nem que você discuta isso depois, né? Assim, mesmo que você não concorde com essa decisão, isso vai para um outro momento, você deixa o Bruno bater o pênalti e depois você discute quem tem que bater.
Me assusta muito, quero dividir o assunto em dois, para não parecer que eu estou justificando a atitude do Henrique Dourado. Então, o número 1 dessa conversa para mim, assim, é prateleira número 1. O Henrique Dourado está absolutamente equivocado, pediu desculpas, já foi resolvido no vestiário, está tudo certo. Isso é uma postura que você não pode nunca imaginar que um colega seu de trabalho vai ter diante de uma situação como essa durante o jogo. Número 1. Agora, discussão número 2, prateleira número 2. O Pepa disse que se o Bruno não batesse o pênalti, a segunda opção era o Gilberto. Só que o Henrique Dourado é um dos maiores batedores de pênalti da história do nosso futebol, enquanto talento. Ele tem os números dele são impressionantes. O Henrique Dourado sempre usou esse recurso de bater pênalti, sempre foi muito conhecido por ser um cara que tem uma batida de pênalti rara. Ele está ali sempre que jogou no Brasil, ele sempre esteve ali na prateleira no top 1 de melhor batedor do Brasil. Então, assim, me assusta muito, tá? Tô dividindo a discussão em 2 partes. Uhum. Me assusta muito ele não ser o batedor desse tipo. Mas técnica. Ele acabou de chegar. Gente, mas pênalti é uma outra... Para mim, pênalti está num outro lugar, né? Eu não estou discutindo a capacidade do Bruno, nem a importância dele para o Cruzeiro. Eu estou discutindo um recurso que você tem dentro do elenco e dentro do time, naquele momento, um jogador que é especialista no negócio. Se fosse futebol americano, você colocaria ele toda hora para bater pênalti quando tiver. Se você pegar o basquete, lance livre, quem bate o lance... Quer dizer, quem bate o lance livre é quem sofre a falta. Mas, geralmente, quem entra no rodízio da falta? O cara que bate o melhor lance livre. Então, para mim, é muito óbvio que o Henrique Dourado tinha que bater o pênalti, tem que ser o batedor de pênaltis do Cruzeiro. E aí o espião estatístico me ajuda, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 5 cobranças, poucas cobranças, tudo bem, o Bruno converteu 4 e perdeu 1. Lembrando que só conta a segunda, tá? O lance que voltou, não por valeu. Conta da invasão dos jogadores, não valeu nessa conta. O Henrique Dourado, desde 2015, teve 16 cobranças por Fluminense. 5 pelo Flamengo, converteu todas, 100% de aproveitamento. Então, me parece que o Pepa, se eu estiver muito equivocado, eu já peço desculpas, mas me parece que o Pepa não conhece o Henrique Dourado a fundo em relação a esse recurso, a essa característica. Ou preferiu a lógica do antiguidade oposto a questão da eficiência. Até perdeu, o Bruno Rodrigues vinha sendo eficiente. Eu voto pela eficiência. Então, mas por esse número, Bárbara, desculpa, esse número aí, esse foi o primeiro pênalti perdido do Bruno Rodrigues. Não, tudo bem, eu não estou discutindo a eficiência do Bruno Rodrigues, eu estou discutindo a capacidade do Henrique Dourado na cobrança de pênalti. Ele sempre foi visto aqui por nós como um cara diferencial nesse lance, nesse momento do jogo. E ontem mudaria completamente a partida, o que não dá a ele o direito de fazer o que ele fez, que não dá... Eu fico muito chateada em ver o Bruno chorando da maneira como eu vi ele no campo, acho que ele não merece passar por aquilo, ele ficou extremamente exposto. No momento em que poderia mudar a história do jogo, o André tinha acabado de ser expulso. Então, um pênalti ali convertido traria um tumulto para a partida que poderia favorecer, tinha tudo para favorecer o Cruzeiro. Então, certamente, o Henrique Dourado já se desculpou, como a gente já apontou aqui, não só em rede social, mas internamente. Agora, eu reavaliaria quem é o batedor de pênalti desse time. Eu reavaliaria. Não sei, agora, não sei como é que vai ser, né? Como é que você faz agora? Você dá a bola para o Henrique Dourado, deixa o Bruno... também do Henrique Dourado, aí vem a outra discussão, né? Que é a questão de ganhar no grito. Você tocou num ponto importante que foi o momento do jogo, né? O momento do jogo, ele era de muito nervosismo para o Fluminense. Sim. O Fluminense estava com um pênalti contra e um jogador a menos. Se entra aquela bola, é um caos no Mineirão contra o Fluminense e seria difícil do Fluminense segurar a vitória. Mas aí o Cruzeiro se auto-sabotou. Não fica nervoso não, Fluminense. Deixa que o nervosismo é com a gente aqui. E aí o Cruzeiro criou uma quizumba, sabe? Um negócio assim, um inferno dentro da área por causa de uma cobrança de pênalti. E aí vem a maneira como o Henrique Dourado chega no Bruno Rodrigues, que eu acho que é uma maneira que tem que realmente feia, estancar, né? Agora. Muito feia. Porque ele dá a impressão de que chegou demandando a bola. Depois que o Bruno Rodrigues perde o pênalti, a impressão que dá é que o Dourado fala assim, sai daqui que você não sabe bater. É o que deve estar passando pela cabeça. Sabe, quem bate, você bater muito mais que você. Sai daqui. E aí o Bruno Rodrigues ficou muito chateado com esse tipo de chegada e perdeu completamente o controle. Percebam que pouco antes do Bruno Rodrigues correr para a batida, o Henrique Dourado ainda deu uma no ouvido dele. Horrível. Ainda deu, quer dizer, fez tudo que o adversário queria fazer.
o Henrique Dourado. Ele foi o grande adversário do Cruzeiro naquele momento, foi o Henrique Dourado. E o que me preocupa também é outra situação. Se virar moda cada jogador pegar uma bola para bater, são 7 bolas no campo. Vai ter fila de jogador com bola para bater pênalti. Não, foi horrível o que aconteceu. Acho que agora até a gente discutir quem vai bater o pênalti não cabe nesse momento. Pode ser que daqui a algumas rodadas, passar um pouquinho do tempo, porque o Henrique Dourado também, né, ele acabou quebrando ali uma hierarquia, ele desrespeitou o adversário, o companheiro, ele desrespeitou o treinador, uma decisão que foi tomada por uma comissão técnica, e aí, hierarquicamente você tem uma coisa ali que não é sua vontade, não é o que você pensa sobre o seu trabalho, é o que foi decidido pelo grupo. Mas ontem, para mim, de tudo que o Cruzeiro colocou no jogo, tudo como ele se impôs fisicamente até o fim, as dificuldades que ele ofereceu para o adversário, ele tinha tudo para ter encontrado ali naquele pênalti a solução para, de repente, até sair com um empate. E o André, só para a gente finalizar aí, o André contra o Vasco já tinha sido infeliz com a arbitragem. Acho que o André nervoso, né? Tem que rever isso aí. É um jogadoraço, né? Precisando fazer um anger management. Mas ele pode ser. Eu acho que tá precisando aí. Fala, mas não fala, tá Guilherme. maneiro. O André, inclusive, quando foi expulso, ele saiu, passou bem do meu lado, ele deu um soco ali na cabine do VAR, tava realmente bem nervoso. O Pepa falou isso que o Éboli disse, tá? O Pepa disse, olha, se a gente faz o gol de pênalti naquele momento com um jogador a mais e o Cruzeiro chega a ter 2 a mais, porque o Alexander no final do jogo não tem a menor condição, o Cruzeiro muito provavelmente buscaria o empate pelo menos, né? Algumas situações assim que eu acho importante a gente deixar claro, pelo menos opinar aqui nessa situação. Para mim, o Bruno Rodrigues é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. Tem feito uma temporada brilhante, isso para mim é um fato, é um jogador que tá com a confiança em alta, ou pelo menos estava até ontem, e era sim o cobrador oficial. Segundo, que eu concordo plenamente com a Bárbara, quando ela diz que o Henrique Dourado, pelo que fez na carreira, é um cobrador de pênaltis mais gabaritado do que o Bruno Rodrigues, né? Pelo que construiu na carreira e pela qualidade que tem nesse tipo de jogada. Agora, para o Henrique Dourado virar oficialmente o primeiro batedor de pênaltis do Cruzeiro, ele antes tem que virar titular. Tem essa briga, ele ainda não é titular do time, né? Ele chegou recentemente, o titular ainda é o Gilberto, que é um centroavante que não vive um bom momento. O Gilberto ainda não é no Cruzeiro nem de longe, o Gilberto que a gente viu no Bahia e com tantas outras camisas do futebol brasileiro, mas há essa disputa. O Henrique Dourado, inclusive, entra no lugar do Gilberto, né? Então eles estão brigando por essa posição. Então, quando o Pepa traça, me parece, tá? Isso de forma muito clara, que os cobradores oficiais hoje são Gilberto e Bruno Rodrigues, são porque são dois jogadores titulares, né? O Bruno tem jogado ao lado do Gilberto. Então, o Henrique Dourado, nesse momento, tem 2 disputas. A disputa da titularidade com o Gilberto e a disputa da cobrança de pênalti com o Gilberto e com o Bruno. Sem dúvida nenhuma, esse tipo de comportamento que ele teve ontem não o ajuda nessas 2 brigas. E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premiere e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.